Hora de dar aquela nossa conferida semanal na tendência do clima para as lavouras em andamento aqui no Brasil e também no mundo inteiro, particularmente o nosso principal concorrente, que são os Estados Unidos, estão lavouras em fase final de plantio nesse momento. Eu converso agora com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, para nos dar uma atualizada nesse sentido. Meu caro Marco Antônio, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso programa nesse início de semana. Bom, vou começar aqui pelo Brasil. Aparentemente vamos ter uma semana de trégua em termos de climas extremos, né, digamos assim. Nem muita chuva, nem muito calor. É isso mesmo, Marco Antônio? Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Silmar, boa tarde a todos. O clima, né, as chuvas deram uma trégua aí para o Rio Grande do Sul e vai continuar assim ao longo de toda a semana, meu amigo. Não há previsões de chuvas para nenhuma região no Brasil ao longo dessa semana, né? Isso mantém uma condição bastante favorável ao desenvolvimento das lavouras, à colheita em especial, né? Só há previsões de chuvas para o Nordeste, para a faixa litorânea do Nordeste, o que é normal para essa época do ano, assim como também lá no extremo norte do Brasil, né? Algo que também é comum para essa época do ano. No entanto, meu amigo Silmar, o final de semana agora, né? O tempo vira aí no Rio Grande do Sul e há previsão de muita chuva para o estado gaúcho, bem como também para Santa Catarina e sul do Paraná, onde a próxima semana será marcada novamente por uma semana de muita chuva aí no Rio Grande do Sul, ou seja, pode ocorrer novos problemas aí. Lógico que os volumes esperados estão longe de ser igual de um ano atrás, de um mês atrás, mas é fato que vai chover e os volumes poderão superar os 100 milímetros. E aí vai um alerta aí aos produtores gaúchos que estão querendo aproveitar essa semana de tempo aberto para semear suas lavouras de trigo. Nós não estamos aconselhando o plantio de trigo essa semana, uma vez que há previsões de muitas chuvas para a semana que vem e, na sequência dessa frente fria, uma massa de ar polar avança, onde pode ocorrer geadas no Rio Grande do Sul. Então, muita atenção, você produtor que está nos assistindo agora, aí do Rio Grande do Sul, porque apesar das condições climáticas estarem favoráveis essa semana para o plantio de trigo, não estamos recomendando que isso ocorra, viu, Silmar? Isso é uma pena, né? Porque o plantio está atrasado já, né, Marco Antônio? Isso é um problema, então vai atrasar mais ainda, aí que acaba dificultando aí toda a intenção de É, plantio. porque, Silmar, se você plantar o trigo agora, imagina o seguinte, você planta, né? Aí a hora que começar a germinar, vem essa chuvarada, pode enterrar semente, pode trazer problemas, e na sequência dessa chuva vem uma massa de ar polar de forte intensidade. Então você imagina aquela plantinha pequenininha ali na relva, e aí vem uma geada. Então pode trazer problemas aí para o produtor. Então é preferível que ele perca mais 15 dias no seu plantio do que arrisque e perca toda a sua área plantada. Agora, Marco Antônio, indo lá mais para cima no nosso Brasil aqui, milho já começou a colheita de safra nova, a safrinha já está em andamento. Algum risco ainda pela frente com relação à safrinha e com relação a café, Zero. por exemplo? Como está? Para a safrinha, risco zero, Chumar, né? Acho que a safra já está praticamente consolidada. Agora é só apurar os números aí, né? Não tem nada que possa trazer problemas aí para a safra de milho safrinha. Mesmo que tivesse uma geada, algo que não está sendo previsto, as perdas seriam quase nulas. Então, o milho safrinha agora olhar só os números e apurar os números de produção. Com relação a café, cana-de-açúcar, nada demais. Estamos num período relativamente seco agora, sem grandes problemas. Pode ocorrer uma chuva na semana que vem aqui nas áreas tanto de cana quanto de café, mas nada que isso também traga problemas aí para a produção, Silmar. Então, tudo está caminhando muito bem aqui no Brasil. Bom, quanto ao nosso principal concorrente, Estados Unidos, está em fase final de plantio da safra dele por lá. O clima
até agora, pelo menos, tem ajudado, né, Marco Antônio? Alguma anomalia pela frente aqui? Como é que está o cenário dos Estados Unidos? Infelizmente não, meu amigo. Infelizmente não, né? As condições por lá estão muito boas, as previsões são de que venha ocorrer um período favorável de chuvas. Só o mês de agosto está se mostrando um pouquinho mais seco, mas nada também que possa trazer problemas. Então, os Estados Unidos esse ano deve colher sim uma safra muito boa. Lógico que por os Estados Unidos também ser igual ao Brasil de dimensões continentais, é difícil chover bem em todas as regiões, na hora certa, no momento certo e na quantidade certa. Então pode ter uma quebra aqui, uma quebrinha ali, na produção de soja, de milho, algodão, mas nada que isso possa trazer grandes volatilidades para o mercado ou uma quebra significativa na produção. Pelo contrário, tudo está caminhando e deve terminar assim, com os Estados Unidos colhendo uma safra muito boa esse ano, em alguns podendo até mesmo ser maior do que o ano passado. Muito bem. Marco Antônio, para finalizar, o trigo andou dando um salto nos preços nas últimas 2 semanas por conta de preocupações com a safra da Rússia, de outros países também. Rússia sofrendo com geadas, Ucrânia também. Mas os preços agora começaram a cair, eu imagino que lá a situação deve ter dado uma normalizada, né? Ou seja, sem muitas perdas, né? Exatamente, Silmar. As últimas semanas foram marcadas, aí, principalmente o mês de maio, né, foi marcado por nevascas na Rússia, na Ucrânia, temperaturas muito baixas, e o trigo não gostou muito não, então teve quebras tanto na Rússia, na Ucrânia, na Europa também tivemos algumas quebras, né, e isso trouxe uma grande volatilidade. Agora as temperaturas vêm gradativamente se elevando, as chuvas, apesar de um tempo um pouco mais seco, mas está colaborando também para o andamento da colheita, e a tendência é que as condições comecem a melhorar um pouco lá no norte da Ásia, né? Que seja Rússia, Ucrânia e até mesmo no noroeste dos Estados Unidos, onde se planta trigo, né? O trigo de primavera. Então, por enquanto, as coisas estão melhorando gradativamente, mas as quebras foram bastante significativas no trigo, em outras partes do mundo, aí, como no noroeste dos Estados Unidos, na Rússia, na Ucrânia. Isso realmente trouxe muita volatilidade nos preços. Muito bem, então, Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, dando seu recado semanal aqui para o nosso programa. Marco Antônio, muitíssimo obrigado pela entrevista, uma boa semana para você e toda a sua equipe aí, até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e qualquer novidade aí, principalmente com esse frio e as chuvas no Rio Grande do Sul, a gente volta a se falar aí. Combinado, Marco Antônio, muitíssimo obrigado.